Boa noite, ao vivo aqui agora, quase 10 horas da noite, a gente encerrando essa 29ª sessão. O entrevistado de hoje, como já disse o nosso presidente, é o secretário da mesa, o vereador Dr. Francisco Nussi Neto. Tudo bem? Boa noite, vereador. Boa noite, Vinícius. Prazer estar aqui para poder prestar mais esse serviço à população, esclarecimento e posicionamento com relação aos vários problemas do município. Vereador, um assunto muito tratado durante a sessão de hoje pelos vereadores e é um assunto muito tratado na mídia também durante essa semana, é a questão da greve dos funcionários da Santa Casa. A gente escutou a sua opinião, mas eu gostaria de saber mais aprofundadamente como é que o senhor vê, tanto por parte da administração quanto por parte dos funcionários, essa movimentação, já que a gente está num movimento que o Brasil também está crescendo nas manifestações, nas reivindicações, está, digamos, acordando mais, né? Com certeza, a conscientização do cidadão, dos seus direitos, né? E daquilo que lhe diz respeito e que lhe afeta, porque nós entendemos que quando uma parcela da população é prejudicada de qualquer maneira, em qualquer dos seus direitos, em qualquer da sua condição de cidadão, ele tem o direito de se manifestar e reivindicar melhorias nesse sentido. No caso da Santa Casa, como eu já falei aqui na tribuna, foi um erro da própria Santa Casa na elaboração dos pagamentos, a folha de pagamento relacionada às horas extras executadas pelos funcionários. E quando a Santa Casa se deu conta desse erro, imediatamente ela tomou providências, tirando esse benefício, que na verdade era um pagamento indevido, mas tirando de maneira repentina, né? Sem que houvesse uma explicação prévia, sem que houvesse chamado o sindicato para que se fazer um acordo para se regularizar. Se a Santa Casa realmente tem razão, né? A informação que eu recebi da diretoria que era um pagamento indevido, se ela tem razão, não poderia ter retirado isso de maneira repentina. Afinal de contas, as pessoas têm compromisso, as pessoas assumem compromisso de acordo com o seu recebimento mensal, né? Muitas dessas pessoas acabaram adquirindo valores, enfim, fazendo o uso devido daquilo que elas recebiam pelo seu trabalho, e de repente se vê privada desse valor. E algumas pessoas esse valor chega a mais de 20% do valor total do salário. Então, eu acho que se realmente a Santa Casa tem razão em fazer essa retirada, ela errou na maneira que foi feita, né? Poderia ter sido feito um acordo, uma retirada parcial ou um outro tipo de acordo, se quando houvesse um aumento de salário, então esse aumento seria, esses valores indevidos seriam incorporados a esse novo aumento. Quer dizer, existem maneiras de se resolver sem provocar dano, sem provocar trauma, né? E eu vejo por parte dos funcionários da Santa Casa, principalmente por parte da enfermagem, uma responsabilidade muito grande. Eles estão tendo muito cuidado que a população não seja prejudicada. E eu vejo isso de maneira muito positiva. Afinal de contas, nós todos, né, que temos trabalho executado para terceiros, se no momento de reivindicação, por mais justa que ela seja, nós vamos prejudicar uma parte da população, não é uma medida boa, né? Então, eu vejo por parte desses funcionários, em primeiro lugar, o respeito à população, né? O respeito à própria instituição, mas, na verdade, um posicionamento firme com relação às suas reivindicações. Então eu vejo como uma greve justa e que tenho certeza que a diretoria da Santa Casa saberá conversar e tomar uma medida que seja do agrado para que essa greve seja interrompida. Ô, vereador, já puxando o gancho da área da saúde, que é uma das áreas muito querida por este vereador, a gente tem conhecimento disso, referente ao programa Mais Médicos, como é que o senhor vê isso em âmbito, obviamente, nacional, essa chegada de novos médicos? Eu vejo de maneira muito positiva, Vinícius. Eu acho que o Brasil carece mesmo de profissionais para atuarem na área de saúde pública, e algumas especialidades estão ficando raras não só na saúde pública, também na saúde privada. Então eu vejo a importância da vinda de novos médicos, mas vejo também, Vinícius, a preocupação de não se avaliar profissionalmente esses médicos. Então, da mesma maneira que eu sou favorável à vinda de médicos, principalmente os brasileiros que atuam no exterior, porque com os brasileiros que formados no exterior, você não haveria a barreira do idioma, né? A aplicação desses profissionais no mercado seria imediata, porque se você trouxer alguém que não fala o português corretamente ou não entende os regionalismos, nós teríamos um prazo aí meio grande até que essa pessoa esteja apta a fazer o atendimento direto à população.
Então, eu vejo que o brasileiro formado no exterior, com certeza o cidadão vai ter o seu lugar aqui, principalmente na área da saúde pública, mas também vejo com preocupação a falta da avaliação desse profissional. Se nós queremos dar atendimento, mas atendimento de qualidade, nós devemos ter cuidado com a qualidade com que esse profissional foi formado, ou foi treinado para atender a população. Vejo também, Vinícius, que as últimas autorizações para funcionamento de faculdades no Brasil, eles têm olhado com cuidado. Aqui em São Carlos, se eu não me engano, a Faculdade de Medicina da UFSCar tem já um programa de saúde pública, de formação do profissional da saúde e da família. Então, eu acho que esse profissional, ele já vem com a formação para trabalhar com a população, para trabalhar no serviço público. Eu acredito que esse profissional, daqui a poucos 2 ou 3 ou 4 anos, que eu acredito que será o tempo para formar a primeira turma em São Carlos, eu acredito que esses profissionais já vêm com uma outra visão, com um outro modus operandi, com a outra maneira de encarar a medicina, né? E eu acho que esse profissional traz qualidade. Mas em outros países, em Cuba principalmente, que vão para o nosso PSF, o nosso Programa de Saúde da Família é baseado no programa cubano, alguns profissionais de lá também têm essa qualidade para trabalhar aqui. Eu só não sei qual é o conhecimento profissional científico desses médicos, se o currículo deles bate com o currículo do médico brasileiro. Além do que, nós temos a lembrança, Vinícius, de 2 médicas que vieram de Cuba há muitos anos, vieram trabalhar aqui em Araras, trabalharam comigo durante o tempo que eu fui secretário da Saúde e eram excelentes profissionais. Então, eu vejo com muito bons olhos, né? Alguns cuidados têm que ser tomados, obviamente, mas eu vejo esse programa, o Mais Médico, com muito bons olhos. Vereador, 2 assuntos também que a Câmara Municipal vem ouvindo muito a população através das audiências públicas. O próprio presidente comentou ainda agora há pouco que amanhã a gente vai ter a segunda audiência pública referente à reforma do Estatuto. Duas grandes audiências que a gente teve aqui na casa foram, a gente sabe que o senhor teve estudo profundo referente a essas 2 audiências, que foi a de segurança para locais fechados e a de segurança pública. Como é que está o andamento do pós-audiência? O que foi feito, o que foi realizado? Com relação da segurança de ambiente fechado, foi muito bom, porque como as medidas podem ser feitas localmente, o prefeito nos atendeu em várias medidas, e eu estou fazendo um requerimento agora, Vinícius, para que o prefeito me responda por escrito todas as medidas que foram tomadas com relação ao código de postura, as autorizações de funcionamento de ambientes que se acumula grande número de pessoas, enfim, quais foram as medidas tomadas com relação à fiscalização também. Então, eu espero ter por escrito do prefeito, mas algumas medidas já tinham sido adiantadas por ele com relação às resoluções tomadas aqui pelo Corpo de Bombeiros e pelas outras autoridades que estiveram presentes aqui, no rigor muitas vezes, porque com o passar do tempo a gente vai ficando um pouco maleável com relação a novos empreendimentos. E como a gente acha que é positivo para a cidade, a gente vai fechando os olhos ou dando prazos cada vez maiores para que aquelas exigências sejam atendidas. E agora não existe mais isso, felizmente. Ou se enquadra exatamente naquilo que a prefeitura tem, não existe mais prazo de tolerância, ou se enquadra ou não se vai começar novas atividades que podem colocar em risco a população. Isso já foi uma grande medida, né? E eu espero comunicar para a população, então, as novas medidas com relação principalmente ao código de posturas, nessas exigências das atividades de ambiente fechado. E com relação à da segurança pública, o que nós levantamos foi o seguinte: Araras tem uma estatística boa perto das cidades da região, mas não quer dizer que é ideal para o cidadão, né? Se nós temos boas estatísticas, claro que nós devemos as estatísticas às próprias condições da cidade, o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar pelas restrições que eles têm de trabalho e pela Guarda Municipal, que tem auxiliado a Polícia Civil e a Polícia Militar. Mas isso não quer dizer, como eu já falei, que essas estatísticas são boas. São melhores que os outros, mas não são boas. O que nós queremos das estatísticas de criminalidade? Zero. Nós queremos zero. Impossível? Mas nós queremos zero. Ninguém aqui quer ser assaltado, ninguém quer ter seu carro roubado. Mas foi só um carro que foi roubado. Mas não interessa.
se a estatística é boa. Ela tem que ser zero para tudo. Então, nós temos que aumentar a fiscalização com câmeras. Nós vimos quanto é importante a presença de câmeras em todos os setores da cidade. Você viu lá nos Estados Unidos aquele atentado de Boston que foi esclarecido pelas câmeras, né? Então é importante que haja essas câmeras de vigilância praticamente em toda a cidade. Claro, contar também com as câmaras das instituições privadas, não só a prefeitura encher de câmaras a cidade. A prefeitura deve colocar naqueles locais estratégicos, principalmente nas escolas, nas praças, nos locais de acúmulo de pessoas, nas regiões em torno de bancos, enfim, onde há uma ocorrência muito grande de crime. Mas as instituições privadas também, que as escolas privadas também tenham, o comércio tem, enfim, todo mundo coloca câmera, né, com possibilidade de armazenamento de imagem, porque isso vai auxiliar em qualquer ocorrência criminosa que acontecer. Então, eu acho importante esse estímulo, pedindo para que as instituições... E hoje em dia você sabe que esses equipamentos não são tão caros assim, já foram proibitivos no passado, mas hoje está ao alcance de grande parte dessas principalmente das empresas que fazem atividade comercial. Então é importante que seja estimulado, seja pedido, seja até colocado até como lei, talvez, né, que essas instituições, o comércio de maneira geral, instituições bancárias, onde possa ocorrer algum tipo de crime, que tenham esse tipo de equipamento. E você vê que a semana passada nós tivemos uma greve de 5 horas da Polícia Civil. O que a Polícia Civil estava reivindicando ao governo do Estado? 7.800 vagas de policiais civis no Estado não foram preenchidas. Então, o governo do Estado precisa fazer a sua parte. A Prefeitura faz dentro daquilo que ela é possível, que a Constituição permite. Mas o governo do Estado não está fazendo a sua parte, que é colocar a mão de obra, seja o delegado, seja o escrivão de polícia, sejam investigadores, equipamento para eles executarem o seu trabalho, veículos apropriados, armamento apropriado e principalmente equipamento de pesquisa, né? Como é que você botar um investigador da Polícia Civil sem que ele tenha nada, absolutamente nada, para esclarecer as coisas mais básicas e simples da criminalidade? Então, o governo do Estado tem que equipar. A cidade de Guararapes já faz jus a uma polícia técnica, ou pelo menos um policial civil que tem um pouco de formação nas investigações técnicas, né? Enfim, eu não sou especialista no assunto, mas como cidadão, eu também vejo que muita coisa poderia ser feita e ainda não está sendo feita. Então, mandamos ao governador do estado, mandamos ao prefeito e pedindo para que essas providências, mandamos aos nossos deputados para que eles possam lutar, que venham essas melhorias para aumentar a nossa segurança pública em Araras. Certo, então. Vereador, muitíssimo obrigado mais uma vez. É sempre uma honra entrevistá-lo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Vinícius. Tá certo, então. Lembrando todos de casa que amanhã, a partir das 7 horas da noite, audiência pública sobre a reforma do Estatuto aqui na Câmara Municipal. As informações também podem ser obtidas através do nosso site, que é araras.sp.leg.br. Lá você também consegue acessar as informações referentes à Câmara, os projetos que estão em trâmite dentro da casa e também um contato direto com os vereadores, através de e-mail, através de telefone ou até mesmo com os setores aqui da nossa casa. Uma boa noite a todo mundo. Segunda-feira a gente está de volta. Lembrando também que na sexta-feira, a partir do meio-dia, ao vivo, na Araras FM, a gente entrevista os nossos parlamentares e ao vivo aqui no final de toda a sessão, toda segunda-feira com vocês. Tá ok? Uma boa noite a todos. Muito obrigado.